É, meus amigos, tem uns assuntos que são meio doidos, né? Esse é um deles. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse e por aí vai. Ó, essa discussão ia chegar aqui em algum momento. Na verdade, eu não sei nem como ela surgiu direito, mas ela tá posta aí. E surpreendentemente tem gente que acha que ela faz sentido. Então, vamos tentar dar uma destrinchada aqui. Porque esses dias surgiu no Bem Amigos um papo sobre Gerson e Busquets. Na verdade, estavam elogiando o Gerson, bicampeão brasileiro, de novo na seleção do campeonato, talvez o melhor jogador do Flamengo na temporada 2020, né? Ou mais estável, mais regular, o cara que segurou a bronca quando a coisa não estava bem. O Gerson, de fato, é muito acima da média daquilo que a gente tem no futebol brasileiro. A gente tem um volante plenamente adaptado a todas as exigências aí do futebol moderno ou do futebol de alto nível, né? Um cara que segura bem a posse, que tem a saída extremamente qualificada, que tem um mapeamento de jogo muito bom, dificilmente ele perde essa posse de bola. É uma bola de segurança do Flamengo, é uma bola de segurança hoje que a gente tem no futebol brasileiro. Não por acaso as pessoas pedem aí o Gerson na seleção, falam que ele teria vaga no time A, no time B, no time C. Lembrando, o Gerson surge no Fluminense com uma outra função, né? Um jogador até mais inventivo, um cara mais próximo do gol, mas enfim, vai para a Europa e acaba que não explode. Não é que ele não tenha funcionado, né? O Gerson não explodiu ou não foi o Gerson que a gente vê no Flamengo, porque sim, o nível de enfrentamento é completamente diferente. Mas para ajudar nessa questão, a gente, óbvio, vai precisar pegar números, vai tentar fazer uma avaliação de um mapeamento de como cada um desses caras atua para a gente chegar a uma conclusão que na verdade ela é óbvia, pelo menos para mim, e eu sei que para muita gente aí também. Mas eu vou recorrer, e eu já disse aqui algumas vezes, ao aplicativo que eu mais uso para acompanhar jogo, para acompanhar estatística, para ver tempo real, para comparar jogadores, que é o SofaScore. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você que não tem o SofaScore, baixa o SofaScore, e se você quiser também pode usar no desktop, né? Ou seja, no seu PC, no seu notebook. Eu uso muito para estudar para jogo, eu uso muito para acompanhar jogo e eu uso muito para esse tipo de material aqui, que é comparativo de jogadores. E essa produção, esse material, o SofaScore foi exclusivo aqui para esse vídeo, para o canal. Então é o seguinte, vamos dar uma olhada geral nas duas últimas temporadas de Busquets e Gerson. A gente vai ver números aí e a gente vê que os números não são tão diferentes. São números muito parecidos, de quantidade de jogos, de assistências, de gols. Esses números aí, gols e assistências, por exemplo, não é isso que nem Gerson nem Busquets estão em campo para fazer. Então a gente tem aqui um extra. Percentual de passe certo, tá tudo aí e é tudo muito próximo. O mapa de ação que tá embaixo da imagem é que é muito determinante para a gente começar a separar as coisas. As pessoas compararam Gerson e Busquets, que cumprem funções diferentes, que ocupam diferentes lugares do campo e têm dinâmicas diferentes de jogar. E o mapa deixa muito claro, o Busquets fica muito mais sentado lá atrás para a saída de bola, basicamente não pisa na área, ele fica ali, você olha que o máximo que acontece é ele próximo da meia-lua, e isso é um mapa geral das duas temporadas. O Gerson não, o Gerson pisa na área, o Gerson tá muito mais próximo ali do terço final do campo, como a gente chama. Mas mesmo assim, e a gente segue vendo os números agora mais específicos de passe, os passes do Busquets no terço final, eles têm um percentual de acerto maior, ele faz isso até mais vezes que o Gerson, mesmo estando menos ali. E tem outros passes que o Gerson vai ter uma vantagem que não é tão grande, repito, é tudo muito parecido, é tudo muito próximo. E a última imagem, a gente tem um mapa de para onde vão esses passes. O Busquets dá mais passes para frente até do que o Gerson, que dá mais passes para trás, para o lado, tanto direito quanto esquerdo. Também o raio-x de ambos é muito parecido, não tem muita diferença. E aí, dito isto, por que chama a atenção? Porque nós temos hoje a pior versão do Busquets. Ele passa longe de ser o cara que foi dominante na função, que esteve em seleção da UEFA seguidamente, que foi campeão da Euro, que foi campeão do mundo, que foi multicampeão pelo Barcelona
e cansou de ser considerado na função o melhor do mundo. E qual é a função do Busquets? Primeiro homem. Busquets, inclusive, com o Guardiola, lá atrás, quando o Guardiola sobe o Busquets da base para o profissional, o Busquets, lembremos, ele barra o Yaya Touré na função, que depois no Manchester City foi considerado aí entre os melhores jogadores do planeta, era uma entidade do futebol mundial, e o Busquets barrou este cara. Aí você já começa a ver, putz, e era um garoto, ele tem alguma coisa diferente, uma maturidade na tomada de decisão, que isso é incalculável, isso não aparece nas estatísticas muitas vezes. A maturidade com que um cara chega num profissional, num time como o Barcelona, primeiro como ele é percebido pelo Guardiola, e aí começa a fazer essas carimbadas de saída de bola, dando a saída de bola do Barcelona uma segurança e uma precisão enorme, que era chave para todo o modelo de jogo do Pep Guardiola, que, acho eu, foi um modelo extremamente de sucesso e vencedor. Logo, o Busquets foi muito importante para a elevação do nível daquilo que a gente conheceu como o tic-tac no seu auge. Inclusive, potencializou ou facilitou os trabalhos de Xavi e Iniesta jogando por trás dos dois. Então, a função do Busquets é diferente do Gerson. O Gerson é um segundo homem. O Gerson sai muito mais para o jogo. O Gerson no Flamengo chegou a jogar aberto quando o Flamengo estava lá com crise de Covid, uma porrada de coisa, porque o Gerson é esse cara que sai mais pro jogo, que pode inclusive cumprir aí um papel, dependendo da situação, se ele for envelhecendo, mais de meio atacante, um cara mais próximo do gol. Ele tem essa valência, ele tem esta qualidade, mas talvez ele não vá fazer o que o Busquets faz lá atrás, de saída de bola. Por quê? Porque o Gerson joga muito de costas, prende a bola, segura em vários momentos, e isso não é a função daquela figura. Se ele fizer aquilo ali, a chance dele perder, dele sofrer uma pressão, de aquilo criar um erro, de atrasar a saída da bola do time, é muito grande. Então a função não é essa. A função do Gerson no Flamengo é outra. A função do Busquets no Barcelona é outra. Então as pessoas, quando fizeram essa comparação, elas compararam jogadores de funções diferentes. Mas ok. E o argumento base foi, mas o Gerson tem mais qualidade, o Gerson tem mais habilidade, o Gerson pode ser um protagonista, como ele foi em alguns momentos no Flamengo. Nada disso é mentira. Isso é verdade. Mas isso não faz do Gerson mais jogador do que o Busquets, porque o Busquets foi muito mais dominante na sua função, por muito mais tempo em alto nível, e sim, ele tinha companheiros muito bons. Ok, a excelência pede excelência. Se o Busquets não tivesse naquele nível, ele não ficaria sendo titular naquele time, naquele contexto, por tantos anos e por tantas temporadas seguidas. Então ele estava ali, porque ele estava entregando rigorosamente aquilo que a função pedia. Ele é um facilitador. A bola vem, é toque de primeira, é o giro, é sair de zona de pressão para fazer a saída de bola e o time começar com um clarão no campo adversário. E o Busquets faz isso, ou fez isso no seu auge, como ninguém. Não é algo que o Gerson faz, não é algo que ele era estimulado a fazer, e o Gerson esteve nesse nível de futebol europeu e não conseguiu entregar isso. O fato do Gerson ter uma pedalada, um drible ou ser mais habilidoso não faz do Gerson mais jogador no total do que a função exige para o Busquets. O Busquets não precisa da pedalada, o Busquets não precisa de um drible, o Busquets não precisa da finalização de média e longa distância. Não precisa. Até porque jogadores do Barcelona não eram estimulados à finalização de média e longa distância. Nem Xavi, nem Iniesta, nem ninguém, né? O cara que fazia essas finalizações mais de fora da área, comumente era o Messi. Todos os outros não tinham esse estímulo. O Guardiola nunca estimulou banalizar essa posse de bola arriscando chute de média e longa distância. Então o fato do Gerson ser mais habilidoso ou dele ter um protagonismo num time que tem um nível de enfrentamento mais baixo não faz do Gerson mais jogador do que o Busquets. Porque você pode ter um jogador mais habilidoso que o outro, e aí eu vou pegar um exemplo. Escolha um meia qualquer aí, por exemplo, o Everton Ribeiro. É um exemplo. O Everton Ribeiro, ele é mais habilidoso, ou ele tem mais trato no 1 contra 1, por exemplo, mais recursos mágicos, talvez, do que se você quiser colocar na balança o De Bruyne. Isso faz do Everton Ribeiro mais jogador do que o De Bruyne? É óbvio que não. É claro que não. O De Bruyne não precisa, muitas vezes, desse driblinho curto ou do drible mais inventivo para fazer o mapeamento de campo e fazer o seu time jogar. Ele é um meia mais produtivo e melhor que o Everton Ribeiro, que é craque. Eu não estou discutindo isso aqui, eu estou só comparando que habilidade não faz de um jogador melhor que o outro, porque a qualidade ou o talento vai além disso. Nós aqui temos um olhar muito viciado pro driblinho, pro lance um pouquinho mais encantador, mas o jogo pede mais. O jogo pede muito mais do que isso. Você vai ter aí atacantes que são mais refinados, ou que são mais estilosos ou mais habilidosos do que muita gente que está num alto nível europeu. Isto não faz desses atacantes melhores do que outros que estão num alto nível europeu, porque esses caras têm um poder
poder de tomada de decisão, de posicionamento, de finalização muito maiores, e tudo isso faz parte do que é um jogador de futebol. Então, assim, o fato do Gerson ter mais habilidade, ou o fato do Gerson poder ter um protagonismo, não transforma o Busquets num cara pior que ele, até porque, repito, são funções diferentes e exigências completamente diferentes. Você quer comparar o Gerson? Você hoje poderia comparar o Gerson, sei lá, o De Jong, e obviamente que o Gerson não é mais jogador do que o De Jong. Então, assim, eu acho isso, pra mim, é muito claro e muito evidente, mas ok. E pra mim a discussão às vezes é deturpada quando você vai pra isso, né? Pra habilidade, porque esse cara tem um pouco mais, é mais elegante de ver, é mais, sim, ok, mas o que é estabilidade, o que é essa elegância, produz de fato e de real. E quando eu disse lá atrás que esses números parecidos, o Gerson tá no seu auge, concorda? O Busquets passa longe disso. O Busquets, assim, já está em decadência. Tanto que tem gente, eu sou um, que defende que o Busquets já não deveria ser mais titular do Barcelona, enfim, recebe muitas críticas lá na Catalunha, ok. Mesmo assim, o Busquets, cumprindo uma função diferente e estando em baixa do ponto de vista físico e vários pontos, os números são equivalentes. São muito próximos, muito próximos. E você viu no mapa de ação como eles ocupam lugares diferentes do campo, apesar de ser um grande preenchimento ali de meio campo, mas são situações diferentes. Então, assim, acho a comparação descabida. É óbvio que para mim o Busquets está na seleção do século XXI, ou briga para estar, coisa que, assim, infelizmente não acontece pro Gerson. Acho que o Gerson deveria ter um grau de comparação com jogadores aí como o Arthur. Se você quiser comparar aí, ok. O Renato Augusto. São esses caras aí. E para mim não, o Gerson nunca jogou mais do que o Renato Augusto. Acho que tem uma briga, acho o Gerson melhor do que o Arthur, por exemplo. Então isso quer dizer que o Gerson poderia estar num alto nível europeu? Poderia. O Gerson poderia estar num alto nível europeu. Mas não rolou por N razões, porque talvez ele não tivesse bem, não tivesse feliz, enfim, isso não cabe. Eu acho que ele tem bola para estar num nível de segunda, primeira prateleira até do futebol europeu, não necessariamente para ser titular e tal, mas para estar ali, ele pode estar ali. Você quer outro cara que valeria a comparação com o Gerson? Thiago Alcântara. Aí você poderia começar a comparar. O Thiago é um cara que é muito mais parecido com o Gerson, porque é um cara que dá ritmo pro meio e tal, do que o Busquets, que acho, repito, a comparação ela é de, como diria Felipe Rolim, meu amigo, laranja com banana, né? Então você tá comparando frutas diferentes aí. São frutas, mas são coisas totalmente diferentes. Então se você quisesse comparar o Gerson com o Thiago, beleza, acho que daria. E não, o Gerson não é mais jogador do que o Thiago Alcântara. E isso tira alguma coisa do Gerson? Zero. O Gerson continua sendo, pra mim, muito acima da média. O melhor da função no futebol brasileiro desde que chegou, pode e deve, para mim, ser convocado para a seleção brasileira, mas calma, a gente não precisa forçar comparações para exaltar um cara que já naturalmente é exaltado, ele já está num nível altíssimo. Então, eu acho desnecessária essa comparação e acho desnecessário, às vezes, essa forçação de barra. Beleza? É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, espalhe o conteúdo por aí e, baixa o SofaScore, tem o link aqui embaixo, beleza? Vai te ajudar muito a entender e ler o jogo. E quando você quiser fazer essas comparações, você pode ir em cada jogador lá e olhar e ver qual é. Falar, aí, cara, aqui, deixa eu ver como tá esse cara, pá, e esse aqui, pá. E aí você vai fazendo, tirando suas próprias conclusões. Beleza? Nós estamos juntos, um abraço.